Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para ficar em pé, como que orienta o nosso pastor, vamos orar. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, neste momento, Deus querido, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos nesta noite mais uma vez em Tua casa. Que o Senhor venha nos abençoar nesta noite através, ó Deus, deste trabalho santo, através da Tua palavra, dos Teus louvores, que possa, Deus, alegrar nossa alma, nosso coração nesta noite. Tu és o Deus que pode repreender toda enfermidade e todo mal. És o Deus que pode batizar com Teu Espírito Santo, derramar os Teus dons maravilhosos da Tua graça, avivar a Tua obra, encher-nos cada um do Teu Espírito Santo. Amado Jesus, neste momento nós Te agradecemos, em nome do Teu Filho, e amém. Pode sentar. Glória seja dada ao nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar a Jesus. Com o hino de número 360. 360. Venha fonte sanadora, venha abrir o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos correm sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara-me. Nesta fonte que nos sara, encontrei real perdão. Minha veste se fez clara, tenho purificação. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos correm sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara-me. Nesta fonte que nos cura, deu-me Cristo salvação. Santo tornou minha alma pura e lhe deu consolação. A preciosa fonte sanadora, para todos correm sim. A preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara-me. Venha a fonte que te cura, hoje vem purificar a tua alma que impura, lá no céu não pode entrar. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos correm sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara-me. Glória seja dada ao nome de nosso Salvador Jesus Cristo.
Aleluia. O 476. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão veio clamar, sei que tu lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Aleluia. Seja ao nosso bendito e Salvador Jesus Cristo, irmãos, toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. 497. Glórias a Jesus. Jesus é precioso, meu bom Salvador, para sempre o louvo, pois me deu a luz. Se débil me encontro, me dá seu vigor, para mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto mirar. Para mim é precioso Jesus. Andando no mundo sem Deus a vagar, na senda do mal que a morte conduz, me
Disse Jesus, eu te quero salvar. Pra mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Aleluia. E glória será o seu rosto virá. Pra mim é precioso Jesus. Já por sua graça eu posso gozar. Encheu-me de gozo do reino da luz. Contemplo por fé meu celeste lugar. Pra mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto virá. Pra mim é precioso Jesus. Jesus é precioso, pois me quis salvar, morrendo por mim, pendurado na cruz. E muito glorioso virá me buscar. Pra mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto virá. Pra mim é precioso Jesus. Amém? Louvado seja o nome dele, pois temos louvado o Senhor com três hinos. Então, está com o nosso pastor, em nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero convidar os irmãos para ficarmos de pé e abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías 43. Aleluia. Isaías 43 nos diz a palavra de Deus. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarão, nem chama arderá em ti. Amém. Vamos orar, meus amados irmãos, pelo trabalho, orarmos pelos demais que estão enfermos, para o Senhor repreender as enfermidades e orarmos pelos irmãos que também têm viajado. A Deus continuar abençoando, né? Nossa alegria é saber que cada um dos irmãos vão bem, né? Mas precisa de oração? Eu e minha casa, orando, Senhor Deus, agradecido por esta oportunidade que estamos na tua casa e esperamos que o Senhor abençoe a cada um que está enfermo, que o Senhor repreenda a enfermidade, que o Senhor dê vitória a cada um dos teus servos. Pai eterno, continua abençoando o teu trabalho, continua conosco. Oh, Pai eterno, tu é o mesmo, tu pode nesta noite fazer milagre, tu pode curar, tu pode batizar com o Espírito Santo, tu pode renovar, meu Pai. Nós pedimos a tua presença nesta reunião, em nome de Jesus.
Amém. Pode sentar, meus queridos. Em nome de Jesus. Irmão Gilberto, continua. Aleluia. Amém, amada igreja. Vamos dar continuidade conforme me orienta o nosso pastor, pois nesta noite estamos mais uma vez na casa do Senhor, pois tem faltado bastante irmãos, mas nós estamos aqui, né? Me alegro porque a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3, olhe, 2 ou 3, reunidos no nome de Jesus, Ele diz na sua palavra que Ele está no meio deles, amém? E Jesus está aqui, amém? Não é porque está faltando bastante irmãos que nós vamos desanimar, jamais. Nós temos mais que cada um de nós dá o melhor de nós para Jesus nesta noite, amém? Orar por aqueles que não vieram, pelos que estão enfermos, já que foi dito nesta noite, também alguns que se encontram esmorecidos espiritualmente, que Deus dê uma injeção de despertamento neles também, para que eles possam sentir o prazer de vir à casa de Deus. Aleluia! E nós juntos glorificar, adorar e exaltar o nome de Jesus. Amém, irmãos? E esta alegria do povo de Deus é estar na casa do Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por mim e por você, e se nós permanecer diante dEle, com certeza Ele vai continuar nos abençoando, amém? Porque Ele é um Deus fiel, um Deus maravilhoso que tudo pode, amém? Vamos louvar o Senhor com mais um hino e depois começar a oportunidade para os irmãos expressar a sua alegria, a sua gratidão para o nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Número 90. A paz e a alegria no reino da luz, a pátria dos remidos, Jesus nos conduz no reino dos céus, a gozo e paz. Os filhos de Deus têm poder, verás. A paz e a alegria no reino dos céus, os salvos lá entoam louvores a Deus, dai glória a Jesus, porque nos amou, por nós o seu sangue Ele derramou. Jesus tem prometido o Consolador, o Espírito Santo, o Instruidor, também prometeu no reino dos céus um santo lugar junto ao nosso Deus, firmado na promessa tão grande e eficaz. Agora neste mundo desfruto a paz, espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. Eita, momento glorioso para mim e para você, quando Jesus vier, com o seu poder maravilhoso para nos receber, e nós, tão somente nós, subir juntamente com o nosso Mestre para todo sempre naquela cidade linda, maravilhosa e gloriosa. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um que está aqui nesta noite. Amém? Irmão Vital, nesta noite, você está com a oportunidade para falar de Jesus. E nós estamos aqui para adorar Ele. Cada um de nós inclinemos as nossas cabeças, adoramos a Ele, porque Ele merece, amém? Porque nós estamos aqui neste momento pela bondade e pela misericórdia de Jesus. Louvado seja Ele.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Mas o meu é Deus de alegria de estar aqui para dizer que o Senhor é bom e só Ele cuidará de nós. Somente Ele cuida de nós. Tem muitas das vezes que o homem pode querer cuidar, mas as ovelhas sofrem. Porque se faltar uma no abismo do Senhor, Deus não se agrada. Aqui, programa 2, versículo 3, que está aqui em Davi. Quando ele vivia sofrendo na mão dos malfeitores. Então Davi ele disse assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me, em ajudar-me. Fique envergonhado e confundidos os que procuram a minha alma. Torna atrás e confunda os que querem me fazer mal. Davi ele lutava com muita gente, e ele tinha um inimigo de frente a frente, acusando ele, sem nenhuma necessidade, que era Esaú. Mas ele tinha um Deus que vivia ao lado dele, e sempre confiava nele. E na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Lá no 71, no capítulo 1, ele também diz assim: em ti, Senhor, confio, e nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e me salva. Aleluia. Davi tinha convicção do que fazia. Por isso ele dizia aqui: Davi confia em Deus e roga-lhe que livre dos seus inimigos e profetas. Porque existia. A Bíblia diz que nesse tempo existia os malfeitores perseguindo quem não tem culpa. E Davi não tinha culpa. Davi caçava o seu pecado e não encontrava. E toma acusação, e toma acusação, e toma acusação. Mas ele disse: livra-me, Senhor, de quem me faz mal. Então, amados irmãos, eu quero dizer nessa noite que Deus está comigo todos os dias da minha vida. Pode ficar certo, está com você e a igreja. As coisas vêm sempre isoladas para mim. Não é porque eu não vivo nos pés do Senhor, e não é também porque eu vivo fazendo mal a ninguém. Sabe por quê? Porque eu sou doente. Tem um provérbio aí rodando que é porque eu saio às 5 horas da manhã. Claro que eu saio, ninguém vai cuidar do que eu não sei. Chego cansado. Eu sempre chego uma manhã pesada e quando eu chego em casa não tenho o que fazer. Ainda até meia-noite eu sofro. E bem cedo tem que sair de novo. E tudo isso, ninguém foi lá ainda dizer: então, o que é que tu estás sofrendo? O que está acontecendo na tua vida? É espiritual ou é material? Ninguém foi. É por isso que a gente tem que analisar e ver e correr atrás.
para saber se a ovelha perdida se perdeu ou está faltando ela do aprisco. Eu não sou aquela ovelha perdida. Eu sou das 99. Digo de convicção. Eu sou das 99, não sou da ovelha perdida. Eu lutei aqui com um pastor aqui uma vez, não dizendo que meu pastor seja isso. Mas quando a ovelha errava, ele chegava, ia à casa dele, dizia: o que é que está acontecendo, meu amado? O que é que está acontecendo? Porque se você estiver doente, me fale. E se estiver com a queda espiritual, me fala também. Porque ele via quem era o servo dele. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém, amada igreja. Vamos continuar nesta noite olhando para Jesus, Glória a Deus, dando o melhor para Ele nesta noite. Amém? Ele está aqui nesta noite e Ele quer o nosso coração em paz, adorando Ele na beleza da sua santidade. Amém? Então, que nós possamos alegrar-nos na pessoa bendita de Jesus. Amém. Maria, em nome de Jesus. Amém? Então vamos continuar nesta noite alegres na presença de Jesus, porque esta é a alegria do povo de Deus, é estar na presença dele e dando o melhor de nós para ele. Assim como Alex, ele nesta noite também está com oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo Jesus. Aleluia. Quero saudar os amados irmãos, nossa gloriosa paz do Senhor Jesus nesta noite e dizer que estou feliz. Estou alegre por estar na casa do Senhor, onde Deus fala abertamente através da sua palavra. Mesmo em pouco número, mas Deus ele não deixa de operar milagre, Deus ele não deixa de operar maravilha. E se estamos aqui, Deus permitiu. Somos gratos porque até que o Senhor tem ajudado a cada um de nós. Com certeza os milagres que Jesus tem feito em nossas vidas fez com que nós estivéssemos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Eu estava me lembrando da lição de ontem, uma lição maravilhosa da escola bíblica, onde Jesus sempre, depois da ressurreição, aparecendo ali aos discípulos, ele dizia: paz esteja convosco. Amém. Aleluia. E Jesus é essa paz maravilhosa. Jesus é essa paz, aleluia, que a igreja se une, aleluia, uns cantam louvores, outros trazem uma palavra, e o nome do Senhor é glorificado. E o nome do Senhor é exaltado. E quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para o Evangelho, nós vemos como é bom saber que nós temos um Deus que vela pela sua palavra. Como é bom saber que nós temos um Deus que tem guardado cada um de nós das ciladas de Satanás. Deus ele tem dado proteção a cada um para vencer. E nós somos dependentes dele. Nós dependemos do Senhor para vencer. Sem ele nada, a Bíblia diz que nada podeis fazer, né? O mundo aí está em festa, mas os crentes comemoram, aleluia, louvado seja Deus, a festa maior do Redentor, daquele que vive e reina para todos sempre. Também salvo nesta noite os internautas que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, Alex Serafim, também no Instagram. Saiba que Deus ele tem sempre o melhor. Deus ele tem sempre o melhor para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E é bom sabermos, meus amados irmãos, que você pode compartilhar, aleluia, esta live desta noite. Você pode, aleluia, louvado seja Deus, transmitir
aleluia, para um amigo, para um colega, que é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, aleluia, que nos sustenta e nos dá alento para vencer. É a palavra de Deus, aleluia, que dá segurança a cada crente, aleluia, a vencer adiante da adversidade. É a palavra de Deus que fortalece o crente, aleluia, louvado seja Deus nos mínimos detalhes. É a palavra de Deus que dá nesta noite, aleluia, sabedoria para nós vencermos. O intuito da igreja é vencer. O intuito da igreja é olhar, aleluia, para frente. O intuito da igreja é olhar para Jesus, é olhar, aleluia, louvado seja Deus, para o Deus de milagre, o Deus de cura, o Deus de restauração, o Deus de libertação, aleluia, o Deus principal de salvação, aleluia, das nossas vidas. O que eu quero te dizer nesta noite é que Deus, aleluia, tem sempre algo especial. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que olhando para as Escrituras Sagradas, eu vejo como Deus trabalhou de uma maneira especial. Aleluia, certa vez Jesus diz, se creres verás a glória de Deus. E nesses últimos tempos, aleluia, nós vemos como o Senhor, aleluia, tem trabalhado, aleluia, em nosso meio de uma maneira especial. Tem feito coisas grandes, tem feito os prodígios, aleluia, através do Evangelho. E é esse Evangelho, aleluia, que tem sustentado cada um de nós a estar aqui, aleluia, quando aceitamos Jesus como Salvador de nossas vidas, aleluia, nós fizemos uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus, aleluia, que ainda restaura a aliança quebrada, aleluia, vasos quebrados, aleluia, Deus ainda restaura vidas, aleluia, através do seu Evangelho. E podemos, aleluia, nesta noite sentir, aleluia, a presença de Deus de uma maneira especial. Saiba, meu amado ouvinte, aleluia, que Deus, aleluia, tem sempre algo especial para cada um de nós. Mas para não ficar só em minhas palavras, quero trazer uma breve reflexão da palavra de Deus nesta noite. Que se encontra lá no livro de Jeremias, a partir do capítulo 18 de Jeremias, onde vai falar o vaso, aleluia, do oleiro e a impertinência do povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para cada um de nós, aleluia, louvado nesta noite, aleluia, que a Bíblia, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, ela permanece nova em nossos corações, porque as promessas de Cristo, aleluia, estão sempre presentes para cada um de nós. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, nos diz assim, aleluia, Evangelho de Cristo nesta noite. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos, aleluia, fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizer, não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Quando olhamos para o texto, quando olhamos para a palavra, quando olhamos, aleluia, para o que Deus nos fala abertamente nesta noite, Glória a Deus. vemos, aleluia, louvado seja Deus, que Deus ali, aleluia, chama Jeremias para mostrar a ele algo sobrenatural.
Deus chama Jeremias para mostrar, aleluia, através da sua palavra, aleluia, louvado seja Deus, que ele precisaria descer, aleluia, à casa do oleiro. Aleluia, quando olhamos atentamente para o texto, quando olhamos atentamente para a palavra de Deus, nós vemos Deus trabalhando de uma maneira especial em vidas. Nós vemos Deus falando, aleluia, abertamente, aleluia, a Jeremias, que ele descesse, aleluia, à casa do oleiro. Quando eu vejo Deus falando abertamente através da sua palavra, eu vejo, aleluia, que Deus, ele quer, aleluia, que muitos venham, aleluia, à sua casa e que possam descer, aleluia, à casa do oleiro espiritualmente, a buscar a sua santa palavra. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, nesta noite, aleluia, louvado seja Deus, que uma das coisas mais importantes, aleluia, no texto que observemos, aleluia, Deus falando através da sua palavra a Jeremias, foi que ele levantasse. E quando eu olho para o texto, aleluia, louvado seja Deus, dá e desceu, aleluia, que Jeremias, aleluia, não se levantava mais, aleluia, para fazer algo para o Senhor. Dá a entender, aleluia, que Deus, ele queria mostrar algo a Jeremias, que era preciso ele se esforçar ainda mais do que estava fazendo. Era preciso, aleluia, Deus, aleluia, através da sua palavra, mostrando a Jeremias que era preciso, aleluia, que ele se levantasse, com certeza alguma coisa estava errado, porque, aleluia, ele precisaria levantar adiante de Deus. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, levanta-te e desce. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eu olho para o texto, quando eu olho para a palavra, eu vejo que Deus, ele quer levantar homens e mulheres, aleluia, para estarem na sua casa. Eu vejo que Deus, aleluia, tem levantado homens e mulheres, aleluia, com intuito e um desejo especial de zelar pela sua obra, pela sua palavra. Eu vejo, meus amados irmãos, aleluia, que nos últimos tempos, aleluia, o desejo, aleluia, de estar na casa do Senhor tem se esfriado. Já não se é mais aquele desejo, aleluia, daqueles últimos tempos, quando aceitaram Cristo como Salvador de sua vida, aonde o desejo de orar estava sempre em primeiro lugar. Lembro muito bem, aleluia, que havia um desejo tão grande, aleluia, de estar na casa de Deus, de estar, aleluia, cultuando com os irmãos, muitas das vezes de pé, mas vinha, aleluia, cultuar, aleluia, com o Senhor, com alegria. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele desce, aleluia, que ele obedece, aleluia, louvado seja Deus ao que Deus tinha falado. A Bíblia diz, levanta, e ele levantou em seguida. A Bíblia diz que ele desce à casa do oleiro. E quando se desce à casa do oleiro, aleluia, louvado seja Deus, o que é importante saber, aleluia, que você vai observar, aleluia, louvado seja Deus, como Deus trabalha através da sua palavra. A Bíblia diz, aleluia, que Deus falou abertamente a Jeremias que lá na casa do oleiro ele ia observar uma obra de alguém moldando um vaso, de alguém restaurando um vaso, de alguém, aleluia, louvado seja Deus, que estava fazendo uma obra, aleluia, e com certeza essa obra era que Jeremias precisava observar. E ele disse, desce à casa do oleiro. A Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, que ele obedece, aleluia, a sua palavra e desce ali à casa do oleiro. E o que me chama a atenção, aleluia, louvado seja Deus, que Deus diz, e lá te farei ouvir, aleluia, louvado seja Deus, as minhas palavras. Deus disse, lá você vai ouvir as minhas palavras, e ele levanta e desce ali à casa do oleiro. Quando observamos no versículo de número 3, a Bíblia diz, e desci à casa do oleiro, e ele, aleluia, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele veio, aleluia, louvado seja Deus, sobre as rodas. Ele moldando o barro, aleluia, ali o oleiro.
oleiro. Aleluia, atentamente Jeremias observa, aleluia, atentamente o que Deus, aleluia, tinha, aleluia, falado com ele. A Bíblia diz que Deus, aleluia, ordena que ele descesse à casa do oleiro. Aleluia, a primeira coisa que aconteceu, aleluia, foi que ele levantasse. A segunda foi que ele descesse. A Bíblia diz que ele começa a observar, aleluia, o que o oleiro fazia através, aleluia, do barro. E através do barro, aleluia, ele moldava os vasos. Através do barro ele moldava, aleluia, a estrutura do barro. Aquele barro, aleluia, que precisa ser moldado. Não é um barro de qualquer jeito, mas o barro ele tem que ter um material, aleluia, que deliga para que, aleluia, o vaso, aleluia, não se quebre. Mas ele observa atentamente, aleluia. E a Bíblia nos diz no versículo de número 4. Algo especial, ele observou aquelas rodas, ele observou o oleiro, aleluia, moldando o vaso com certeza, ali com carinho. Ele observando ali, ele vê, aleluia, no versículo de número 4, aleluia, como o vaso, aleluia, que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Aleluia, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jeremias, ele observou, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, o oleiro, quando ele moldou, aleluia, aquele vaso. Ele observa, aleluia, aquele vaso com utilidade, aquele vaso aparentemente perfeito aos seus olhos, ele se quebra ali na mão do oleiro. E ao se quebrar na mão do oleiro, Deus mostra a ele, aleluia, louvado seja Deus, que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem fazer aos seus olhos. Aleluia, louvado seja Deus. Deus ainda restaura a vida quebrada. Deus ainda restaura casamentos desfeitos. Aleluia, Deus ainda restaura vidas espirituais. E Deus ainda nos dá alento através da sua palavra de restaurar, aleluia, a nossa fé, a sua fé adiante de Deus. E a Bíblia nos diz, aleluia, que o vaso partiu assim, ali na mão do oleiro. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, no versículo de número 4, aleluia, que, aleluia, o oleiro tornou a fazer outro vaso. Diferente, aleluia, louvado seja, aleluia, o nome do Senhor dos Exércitos. E como nos diz, aleluia, conforme o que pareceu bem fazer aos seus olhos. E quando observamos, aleluia, quando ele observa atentamente, como ele observou o oleiro fazer aquele barro, aleluia, vaso ali, ele observou também, aleluia, que aquele vaso, aleluia, se quebra ali na mão do oleiro, mas ele observa, aleluia, que o oleiro restaura aquele vaso quebrado sem utilidade nenhuma e tornou a fazer, aleluia, dele outro vaso, mais um vaso novo, vaso restaurado, aleluia, vaso, aleluia, louvado seja Deus novo, aleluia, aquele vaso quebrado, aleluia, que ninguém dava nada, Deus mostra a Jeremias, aleluia, que ele é quem restaura, aleluia, ali abertamente Deus falou, aleluia, a Jeremias no capítulo de número 5, aleluia, louvado seja Deus, e quando ele diz, então veio a mim a palavra do Senhor, aleluia, naquele tempo, aleluia, louvado seja Deus, era preciso que Jeremias descesse à casa do oleiro. Era preciso que Jeremias se levantasse e observasse, aleluia, que Deus falava àquela nação da época. Uma nação, aleluia, desobediente. Uma nação, aleluia, que não, aleluia, queria mais adorar o Deus vivo. E Deus, aleluia, mostrou a Jeremias que, aleluia, ele ainda restauraria aquela nação. Ele ainda restauraria aquele povo, aleluia, através da submissão e da obediência à sua palavra. Versículo de número 6. Deus agora, aleluia, abertamente fala a Jeremias, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ou casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro,
assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, ele mostrando a Jeremias, aleluia, que mesmo que o barro, mesmo que o vaso, aleluia, seja quebrado, aleluia, ali na mão do oleiro, tem um Deus, aleluia, que ainda restaura, aleluia, vidas, tem um Deus que ainda restaura vasos quebrados. Era um alento ali para aquele povo, para que eles observassem atentamente a voz de Deus. Deus, em outras palavras, aleluia, através do Evangelho, ele quis mostrar atentamente, aleluia, louvado seja Deus, que o povo, aleluia, obedecesse a sua palavra. Veja, quando eu olho para, aleluia, o Antigo Testamento, aleluia, eu vejo Deus falando abertamente que coloca, aleluia, adiante do seu povo a bênção e a maldição. Aleluia, Deus, ele quer colocar sempre a bênção, aleluia, para aqueles que buscam a sua palavra. Deus, ele quer colocar através, aleluia, de Jeremias, aleluia, para passar para aquele povo, aleluia, que o Senhor, aleluia, ele não se agrada da desobediência, que o Senhor, ele não se agrada, aleluia, de uma geração pecaminosa que não obedece mais o seu Deus. E a Bíblia nos diz, aleluia, no versículo de número, aleluia, 7, que Deus diz assim: no momento em que eu falar, ele chama Jeremias atentamente. Olha, Jeremias, tu observou, aleluia, aquele vaso quebrado, tu observou que eu, aleluia, restaurei, aleluia, aquele vaso quebrado, aleluia. Deus ali, ele menciona a nação. Deus ali menciona aquele povo, aleluia, que não obedecia mais a sua palavra. E no versículo de número 7, nos diz: no momento em que eu falar contra a nação. Veja, aleluia, que Deus dá a Jeremias, aleluia, falar de nação, falar de um povo. E se encontra, aleluia, um reino, aleluia, louvado seja Deus, para arrancar e para derribar e para destruir. Porque Deus, ele tem esse poder, que a Bíblia diz que foi dado todo o poder em cima no céu e embaixo na terra. Todo o poder foi dado a ele, e ele nos mostra no versículo, aleluia, de número 7, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no momento em que ele falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Veja, aleluia, que Deus, ele fala em destruição. Veja que Deus fala, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, no castigo que sobreviria sobre aquela nação, um castigo terrível. Mas ele mostra a Jeremias no versículo de número 8, que há salvação para o arrependimento, há salvação, aleluia, para aquele que obedece a sua palavra, há salvação para a nação, aleluia, louvado seja Deus, que obedece às Escrituras. Porque no versículo 8 ele nos diz: se a tal nação contra a qual falar, aleluia, ou seja, contra a qual eu falar, aleluia, louvado seja Deus, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal, aleluia, que pretendia lhe fazer. Aleluia, no versículo 9, para finalizar, aleluia, Deus, ele nos dá atentamente, aleluia, louvado seja Deus, que Deus, ele pode falar no castigo, mas quando o homem se arrepende, quando o homem busca verdadeiramente, aleluia, louvado seja Deus, a sua palavra, Deus muda o quadro da situação. Aquele quadro que muitas das vezes ali ia ser de derrota, aquele quadro que muitas das vezes ia ser de vergonha, mas quando o crente, aleluia, quando o homem, aleluia, se humilha perante Deus, Deus, ele escuta a sua oração e muda o quadro. Eu lembro, aleluia, através da Bíblia, através da palavra, aleluia, que Deus usou, aleluia, louvado seja Deus, o profeta Isaías. Deus usou o profeta Isaías certa vez, aleluia, para ir na casa de Ezequias e dizer a ele: põe em casa a tua ordem, porque mais do que certo morrerás e não viverás. Mas a Bíblia diz que Ezequias, no tempo que reinou, fez o que era bom aos seus olhos, aleluia, louvado seja Deus. No tempo que ele reinou, ele restaurou o templo. No tempo que ele reinou, ele fez coisas grandes perante aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que ele, aleluia, naquele momento, a palavra é: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que ele começa, aleluia, a chorar perante Deus. E ao
oração que ele faz é: lembra-te, Senhor, que andei adiante de ti e fiz o que era reto aos seus olhos. A Bíblia diz que aquela oração, aleluia, subiu ao trono de Deus. Aleluia, que quando Isaías ia saindo, ele disse: volta lá, Isaías, aleluia, louvado seja Deus, e acrescenta 15 anos mais. Porque Deus é aquele, aleluia, que muda o quadro quando é adverso, quando o coração, aleluia, é quebrantado através da oração e pedindo misericórdia a Ele. Deus se compadece dos seus, como se compadeceu, aleluia, de Ezequias, dando 15 anos mais. E no último versículo, aleluia, para finalizar: e no momento em que eu falar, aleluia, de um agente, de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dele. Aleluia, louvado seja Deus. Entendeu o mistério de Deus como é, aleluia. E no momento em que eu falar, aleluia, de um agente, de um reino para edificar e para plantar, e se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido, aleluia, à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que ele faria. Está vendo? Deus ele promete, aleluia, louvado seja Deus, aquela, aleluia, nação, a cura, a libertação. Mas se tal nação, aleluia, virar as costas para o Deus vivo, ele se arrepende da promessa que fez, porque a promessa é para aqueles que vivenciam a palavra de Deus. E aquele povo, através de Jeremias, precisava saber que Deus ainda faz promessa, mas devemos ser obedientes à sua palavra. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amado. Graças ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para ouvir da sua gloriosa palavra. Amém? A esposa do irmão Alex Pereira, não? Então, irmão, vamos continuar adorando o nome de Jesus. Amém, Alex? Glória a Deus. Nesse momento, nós estamos aqui na casa do Senhor, alegres para fazer a vontade do Senhor, né? Nós vamos orarmos pelas contribuições em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Oremos. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, que abençoe nesta noite, Senhor Deus querido, os teus servos que estão aqui nesta noite, aqueles que podem contribuir na tua obra, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada um, aos que se encontram desempregados, que o Senhor possa abrir portas de empregos, que o Senhor possa, meu Deus, cuidar de cada um, também o teu servo, que nesta noite vai fazer o santo recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus, e amém. Meu Deus, vai ser. Vamos louvar a Jesus com o hino de número 277. Em 277. Glória a Deus. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, esse sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo do sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu
salvo estais, limpo estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estais, limpo estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, fosse limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salvo estais, limpo estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, homem orientado, nosso pastor, a gente vai continuar nessa noite, na presença de Deus. Este hino fala: salvo estais, limpo estais, né? Então, para chegar no céu, é preciso ter a certeza que está salvo e é preciso ter a certeza que está limpo diante de Jesus. Porque lá no céu, irmãos, lá no céu é um lugar maravilhoso, é um lugar de santidade, e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós que estamos aqui, para que quando o Senhor voltar, Ele não pegue nós com alguma mancha, né? Alguma mágoa, alguma mancha. O Senhor quer nós prontos, para que possamos unir, orar com Ele. É preciso estarmos prontos, amém? É tão fino assim a salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor, que nós precisamos ter o máximo de cuidado para que nós possamos herdar uma cidade maravilhosa que espera por mim e que espera por você, amém? Mas aqui nesta noite, como nós tem crentes que já pela graça de Deus levantou a mão, aceitou a Jesus como Salvador, agora falta somente nós obedecer às regras, e as regras da Bíblia o que nos tem dentro dela. Há um manejo para que nós possamos, há uma regra para que nós possamos, procurando a cada dia mais a melhorar, amém? Para que possamos fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer da igreja do Senhor nesta noite, amém, irmãos? Esta é a alegria do Senhor, é que nós possamos cada vez mais melhorar, para um dia se encontrar com Ele, abraçar Ele, né, irmãos? Ver o rosto dele como Ele é, e nós sabemos que lá por toda a eternidade
estaremos nós junto ao lado dele. Amém? Esta é uma alegria incomparável com a alegria deste mundo, que este mundo traz alegrias de momento. Nossa vida ela é cheia de intempéries, cheia de altos e baixos, e enquanto nós estivermos aqui, a nossa vida será assim, mas nós precisamos fazer a nossa parte, examinar o nosso eu, procurar melhorar diante de Jesus, para que um dia nós possamos nos descansar deste mundo de sofrimento, deste mundo de tanta coisa, e saber que lá ao lado de Jesus estaremos por toda a vida ao lado deles, alegres, felizes. Amém? Quero deixar alguns versículos também que se encontra em Ezequiel capítulo 18, através do canal do YouTube do nosso irmão Alex Sarafim. Sei que tem muitos internautas que podem ouvir a palavra de Deus e podem, através da palavra de Deus tocar no coração de alguém, aonde ele estiver, e ele aceitar Jesus como Salvador de suas vidas. Amém? Este é um meio, que pode alcançar alguém em qualquer parte do mundo, Porque a internet ela abrange toda parte, Dependendo de alguém acessar e de alguém dar crédito à palavra de Deus, Deus em Cristo assim possa abençoar. Mas em Ezequiel, capítulo de número 18, a partir do 21, diz a palavra do Senhor assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Como pergunta. Diz o Senhor Jeová: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? Também como pergunta. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória da sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Amém? Mas, irmão, nós vemos aqui esta palavra do profeta Ezequiel falando para o povo ímpio. Nós sabemos que o povo ímpio é aquele que não tem Jesus no coração, É aquele que não dá crédito à palavra de Deus. Mas nós sabemos que Jesus ele veio para que todo ser humano aceite a Jesus como Salvador. Amém, irmãos? E nós estamos aqui nesta noite agraciados porque um dia a palavra do Senhor tocou no meu e no teu coração e nós aceitamos a Ele como Salvador de nossas vidas. Então, se nós permanecermos no caminho do Senhor, se nós permanecer fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos experimentar a ira do Senhor, Nós, de modo algum, vamos experimentar a ira do Senhor, porque vai vir um dia a ira de Deus sobre a nação, sobre aqueles que não querem nada com Jesus, sobre aqueles que praticam horríveis pecados abomináveis aos olhos do Senhor. Amém, irmãos? Mas o Senhor disse claramente, através do profeta Ezequiel,
né? Mas se o ímpio se converter, né? Não importa a situação que ele esteja, não importa o tamanho do pecado que tem praticado, pode ser o pecado mais horrível que ele possa ter praticado, que esteja praticando na face da terra. Diz o Senhor através do profeta Ezequiel: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, amém? Diz a palavra do Senhor, né? E guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Amém? E este viver é o espírito, é a alma que vai viver para Cristo. Amém, irmãos? Ele não vai morrer, ele vai escapar da ira de Deus. Amém? Porque ele aceitar, se aceitar a Jesus, se ele se converter, se ele guardar todos os estatutos, os juízos de justiça, né? Fizer a vontade do Senhor, obedecer ao Senhor, fazendo a vontade dele, como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, tudo que ele praticou em cima da terra, ele certamente, ele não vai morrer, mas ele vai viver. Ele aceitou a Jesus, então ele vai viver, não importa o tamanho do pecado. É por isso que Jesus disse lá na sua palavra, lá em Mateus capítulo 11 e o versículo de número 28, aonde Jesus diz assim: olha, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz: vinde a mim todos, não importa, todos. Imagina se o mundo em peso, né? Pessoas que praticam, irmãos, os mais horríveis pecados, mata, rouba, tudo que desagrada a Deus, mas se ele se render a Jesus, mas se ele se converter de todo o seu coração, com certeza será pagado, porque o Senhor diz claramente na sua palavra aqui, ó, de todas as suas transgressões, quer dizer, todos os seus pecados que cometeu, diz o Senhor, não haverá lembrança contra ele, não haverá mais lembrança, porque as coisas do Senhor é dessa maneira, amém? Não haverá lembrança. Ele pode ter matado, ele pode ter roubado, ter feito o mais vil pecado sobre a terra, mas se ele se converter de um coração puramente quebrantado diante do Senhor e aceitar a Ele como Salvador de sua vida, não haverá lembrança contra os pecados que ele cometeu. Ele estará salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, amém? É isso, é para isso que Jesus, aqui através do profeta Ezequiel, Deus já usava o profeta Ezequiel alertando, levando a mensagem naquela época para aqueles que se convertessem, aqueles que não queriam nada com Deus, aqueles que muitas das vezes ouviam alguém falar de Jesus, como hoje mesmo nós passa falando de Jesus, nós pregamos a palavra, louvamos a Jesus, e muitas pessoas passam, tão somente olha, vai embora e não dá crédito. Mas o Senhor disse na sua palavra que se alguém, né, desde a época, dessas épocas, Deus usava o profeta, usava nos tempos de Jesus, até o próprio Jesus quando veio sobre a terra, todos aqueles que se renderem a Ele, certamente eles não vão morrer, mas eles vão viver, porque aceitaram Jesus como suficiente e salvador da sua vida, amém? Então, irmãos, é desta maneira. Então Jesus quer dar o melhor para aquele que, né, irmãos, que se chama, né, a pessoa que se chama ímpio, que não tem nada com Jesus, que não quer nada com Jesus. Mas se a mensagem do Evangelho de Jesus tocar no seu coração e ele se render e ele levantar a sua mão, então com certeza ele viverá. Amém? É isso que o Senhor quer. De cada um, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, né? Então o que acontece? Ele viverá. Amém? Diz o Senhor através do profeta Ezequiel, disse assim, ó, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, como pergunta, né?
Aí vem a resposta: diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta de todos os seus caminhos e viva. Amém? Que Deus em Cristo assim o abençoe, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é desta maneira. Então Deus, Ele promete a salvação a todos e qualquer ímpio que abandona os seus pecados e venha para Deus. Amém? Ninguém é obrigado a continuar no pecado, os pecados. Ninguém é obrigado a continuar nos pecados. Amém? De qualquer situação da sua família, ninguém é obrigado. Mas que Deus, Ele veio para o mundo, enviou a Jesus para dar salvação. Amém? Então Deus quer salvar cada pecador. Amém? Ele jamais tem prazer que o ímpio morra no pecado. Jesus não tem prazer. Jesus, Ele não tem prazer na morte daquele que parte sem Ele. Jesus não tem prazer. Jesus tem prazer naquele que parte com Ele, que tem a garantia de ir para o céu. Amém? Então, nós sabemos que a morte do ímpio, quando nós vemos alguém partir sem Jesus, não somente a gente pensando assim, serve-se ao juízo, né? Porque agora, quando uma pessoa parte com Jesus, nós sabemos que essa pessoa está garantida. Amém? Porque ele aceitou a Jesus, ele fez a vontade do Senhor e ele está garantido. Amém? Então, é desta maneira. Mas no versículo, glória seja dada ao nome do Senhor, no versículo de número 24, diz assim, ó. Isso serve até para cada um de nós, olha, que somos, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. Como pergunta: de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Isso sirva até para mim, para você, que jamais Deus venha, nós como pessoas que já aceitamos a Jesus, que estamos com Jesus no nosso coração, que jamais nós venha se desviar, porque o justo que confia em Deus e não, diz assim a palavra do Senhor, o justo que confia em Deus e anda nos seus caminhos, não deve pensar que está eternamente seguro. Amém? Isso serve para mim e para você. Glória a Deus, né? Caso mais tarde se desvie e se rebele contra Deus, a condição de tal pessoa ao morrer será como a daquele que sempre viveu no pecado. Então, aquele que aceita Jesus, que anda nos caminhos do Senhor Jesus, se Deus o livre, que ele venha cair, que ele venha se desviar da presença de Deus, e que ele começar a andar nos pecados que o ímpio faz, com certeza a morte dele será igualmente a morte do ímpio. Mas o Senhor não quer isso, nem do ímpio, quanto mais dos que andam nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos livre, que nós possamos a cada dia mais valorizar a salvação da nossa alma, valorizar o Senhor Jesus Cristo, por estar fazendo parte de nossas vidas. Amém, irmãos? Então é isso que Jesus quer de mim, é isso que Jesus quer de você. Então a Bíblia diverte a cada um de nós que somos crentes, amém? Que se viverdes segundo a carne, morrereis. O Senhor, a Bíblia adverte a mim, a igreja do Senhor, a Bíblia adverte a nós que somos crentes, que já aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas, que se nós viverdes segundo a carne, amém, morrereis. Isso é a palavra que diz. É preciso nós pedir misericórdia ao Senhor e graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos andar em espírito. Amém? Porque aquele que anda em espírito, ele não vai experimentar, né, irmãos,
da ira de Deus, ele não vai morrer, ele vai viver. Amém? Mas aqueles que andam segundo a carne, porque quem anda segundo a carne é quem pratica as coisas do pecado, porque a carne ela só pende para o pecado, né? Enquanto há uma luta que nós sabemos, né, do espírito contra a carne, porque o espírito ele quer, né, andar, né, há aquela contenda, mas aquele que anda em espírito, ele desfruta dos prazeres da palavra de Deus, das alegrias da palavra de Deus. Amém? É isso que nós precisamos, andar em espírito. E dizer: Senhor, me ajude que eu possa andar em espírito, porque quem anda em espírito anda em paz com Jesus. Amém, irmãos? Quem anda em espírito, ele louva Jesus, ele glorifica Jesus, ele transmite a mensagem de Jesus para aqueles que não têm Jesus, que venham aceitar Ele como Salvador, porque lá no céu só vai entrar quem for limpo, amém, de coração, que não tiver mancha no coração, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. É por isso que o Senhor advertiu através do profeta Ezequiel, amém? Mas se o ímpio se converter de todas as suas transgressões que cometeu, né, guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente ele vai viver, ele não vai morrer. Amém? Que coisa maravilhosa é viver. O viver é gostoso, não é? Nós sabemos que até nós, né, irmãos, muitas das vezes, a vida, por mais difícil que seja, os problemas que vêm, mas a gente quer viver, a gente luta para viver, não é? E imagina para viver um dia com Cristo Jesus, como será maravilhoso. Que nós possamos zelar, que nós possamos a cada dia mais dizer: Senhor, eu quero viver na Tua presença, eu quero andar em espírito, eu quero estar em paz contigo, eu quero estar em paz com meus irmãos em Cristo, para que um dia nós possamos completar esta obra, concluir esta obra juntamente quando o Senhor voltar, e a alegria será por toda a eternidade. Que Deus em Cristo assim o abençoe. Amém, irmãos? Vamos continuar olhando para Jesus. Jesus, ele veio a este mundo para isso. Deus advertiu desde os nossos antepassados do Velho Testamento. Deus usava os profetas advertindo, amém, irmãos? Porque sempre houve problemas, né, em meio ao povo de Deus, porque também muitas pessoas aceitam Jesus por alguma coisa, esfria, por alguma coisa sai da presença de Deus, mas Deus sempre usou alguém para levar a mensagem, para transmitir a alguém a advertência do que Deus quer, amém? Para que nós possamos um dia se encontrar com Ele, amém? Está tudo aqui, que Deus em Cristo abençoe nesta noite, amém? Nesta noite. Então vamos continuar olhando para Jesus, e Ele é a minha e a tua alegria, e é a nossa esperança, amém? E nós sabemos que os nossos dias se passam, amém? E um dia nós vamos se encontrar com Ele, e quando nós se encontrar com Ele, que nós possamos estarmos, amém, irmãos? De acordo com o que Ele quer para nós herdar o reino dEle. Eu agradeço nesta noite por estar aqui, né? Como já foi dito, nesta noite em pequeno número, mas o que importa é que Jesus está aqui neste lugar, amém? O trabalho permanece com o nosso pastor em nome de Jesus. Amém, meus amados. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite, mas pela manhã vem a alegria. E aqui estamos felizes, né? O dia passou, a noite chegou e nós estamos na casa de Deus felizes, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Davi disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus, irmãos, Ele merece o melhor, tá certo? Precisamos de darmos o melhor para Jesus. Quero também saudar os internautas que nesta noite está ligado no canal do YouTube de nosso irmão Alex Sarafim. Que Deus fale no coração de cada um.
A Bíblia diz que bem-aventurado é o que ouve a palavra de Deus e guarda. Quem guarda, irmãos, ele é beneficiado. Quem guarda, ele é ajudado. Quem guarda, ele vive alegre. Quem guarda, ele serve com alegria. Quem serve, ele quer dar o melhor para Jesus. E aqui estamos diante de Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Ele nos convida, todos que têm fôlego de vida, louve ao Senhor. Então, meus amados, adiante da mensagem que já ouvimos, eu preciso de descer à casa do oleiro. A mensagem foi, aleluia, descer à casa do oleiro. Lá nós vamos aprender. A Bíblia vai nos mostrar como ali o oleiro trabalha. E assim nós precisamos, como vaso na casa de Deus, demos-o em primeiro lugar a Ele, este vaso, para que Ele use. Não podemos, irmão, deixar, aleluia, que o pecado, que a vaidade, aleluia, que a malícia, aleluia, nos tome de conta. Aleluia, mas deixarmos que o Senhor nos use, aleluia, para transmitir a voz do Evangelho, a voz que clama no deserto, a voz que, aleluia, João Batista dizia lá em Mateus capítulo 3, eu sou, aleluia, a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Preciso de melhorar, não é? Eu preciso de melhorar mais, para que eu possa sentir esta alegria, eu possa sentir este contato, aleluia, esse prazer de glorificar a Deus. Meus amados irmãos, quando nós estamos reunidos na casa de Deus, é um dia de alegria para nós expressar a nossa gratidão. Aleluia! Hoje eu dizia a um rapaz, falando de Jesus para ele, eu digo, eu agradeço a Deus. Aleluia! Por cada dia, por cada oportunidade que Deus tem nos dado. Aleluia! De continuar adorando a Deus, servindo a Deus. Aleluia! E procurando dar o melhor para Jesus. O melhor tem que ser de Jesus. Muitas vezes, quando se faz um aniversário, quando chega a hora, não é, de cortar o bolo, o aniversariante pega aquele pedaço de bolo e diz, você vai dar esse primeiro pedaço de bolo a quem mais você ama, não é? Aí a esposa às vezes ama o marido, às vezes é viúva, não tem o marido, dá para o filho, né? Porque é amar. Não é? Então nós estamos aqui porque amamos a Jesus e queremos dar o melhor para Ele, né? Agora pensa bem, irmão, nos dois versículos que li, aleluia, nesta noite, aleluia, vemos o que o homem de Deus, o profeta Isaías, aqui, aleluia, fala de um Deus que resgatou, que resgata, aleluia, Israel. Deus pode? Deus fez milagre em Israel, Jesus fez milagre, fez, aleluia, Jesus operou, aleluia, e continua operando, porque aos Hebreus está escrito, Jesus é o mesmo, Jesus está vivo. Tem alguém que diz, fulano é isso, fulano aquilo, aleluia, mas morreram. Só quem merece honra, meus queridos irmãos, é aquele. Quem é aquele? Aquele que morreu e ressuscitou. Davi passou. Davi, um homem conforme o coração de Deus, mas passou. Salomão passou. Um grande homem de Deus chamado Moisés passou. Aleluia, muitas vezes olhamos para a Bíblia e a Bíblia nos mostra, nos revela, aleluia, enquanto ele amaram ao Deus e Deus o amou e Deus fez muitos milagres por intermédio dele. Glória seja
Senhor. Só Deus que pode resgatar. Só Jesus que pode transformar a vida. Só Jesus que trouxe vida e vida com abundância. Somente Jesus é que trouxe a paz. Glória a Deus. E aqui nesta noite estamos, aleluia, para desfrutar desta paz que Jesus trouxe a nós. Resgatou-nos do mundo, do pecado, mudou, aleluia, a minha ignorância, aquela ignorância que antes você era, aleluia, e queria fazer, aleluia, queria muitas vezes fazer alguma coisa que não podia, mas Jesus entrou na nossa vida, transformou, resgatou, nos fez uma nova criatura. E aqui estamos dizendo para você que está lá fora, está nesta noite nos ouvindo, Jesus te ama e quer transformar o teu viver. Então, para servir a Deus, quando passa, aleluia, pelo resgate, ele transforma, ele nasce de novo. Agora ele pode dizer, como disse Paulo à igreja de Filipenses: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aqui a palavra de Deus nos diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Que coisa boa, irmãos. Glória seja dada ao Senhor, a sabermos o tanto que Deus é para nós, a saber o tanto que Deus ama o ser humano. E aqueles, olha, aleluia, foi eu que te criei, Jacó, foi eu, aleluia, que te formei, ó Israel, agora eu chamo-te pelo teu nome e tu és meu. Que coisa boa, né? O encontro com Jesus nos traz transformação. O encontro com Jesus nos traz alegria. O encontro com Jesus transformou a nossa vida de pecado em uma vida para viver para Deus. E aqui, meus amados irmãos, a promessa dada, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Nos diz aqui a palavra de Deus: quando passar pelas águas, aleluia, eu estarei contigo. Que promessa! Seja fiel até a morte. Vem as consequências, aleluia, vem as perseguições, não mude não. Não endureça o seu coração, não. Não pense que você é, não. É Jesus na sua vida. É Jesus na vida da igreja. Amém, irmão? Aquele olha, quando passarem, aleluia, pelas águas, não tema. Aleluia, porque eu seguro na tua mão. Eu te ajudo. Aleluia. E você vai contar com a vitória. A vitória é da igreja, irmão. Ainda que o inimigo queira fechar, ainda que a frieza venha, e muitas vezes esquecemos, aleluia, daquilo que temos de fazer, mas o Senhor foi quem redimiu, o Senhor foi quem chamou, o Senhor foi quem transformou, aleluia, e ele disse: vocês agora são meus, e como vocês agora são meus, aleluia, eu estou com você, não tema, porque quando passar pelas águas, eu estarei contigo. Ela não vai te atingir, ela não vai te afogar, aleluia, porque eu sou o cuidador fiel do meu povo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lá, meus amados irmãos, no Evangelho de João, capítulo de número 7, aleluia, e versículo 37 nos diz: e no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou, dizendo: quem tem sede, venha a mim
e beba. Aleluia! Você não tem mais necessidade. Deus vai cuidar de você. Seja fiel, como a Bíblia nos diz, até a morte. No dia da festa, Jesus levantou-se, aleluia, e clamou e chamou. Está com sede? Aleluia! Está passando pela alguma dificuldade? Venha a mim, eu sou a fonte. Venha a mim e beba. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, água viva correrá no seu ventre. Versículo 38. Glória seja dada ao Senhor. Meus amados, você é uma fonte. Aleluia. E esta fonte, conforme nos diz, aleluia, o homem chamado Tiago, lá na Epístola de Tiago, você vai encontrar de uma fonte, ela não pode, aleluia, dar duas águas. Ela não pode, dela não pode sair água doce e água salgada. Não, a fonte, aleluia, que vai jorrar em você é uma fonte de água que leva, que produzem, aleluia, para a vida eterna. E por isso não se preocupamos com as dificuldades que vemos, os problemas que vêm, aleluia, pelas caras feias, pelo desinquieto, aleluia, pela agonia, pela dor. Não, porque nós servimos a um Deus que cuida de nós. Que cuida de nós. Então, meus amados, veja o que diz a parte do versículo que lemos em Isaías 43, aleluia. E ele diz mais, olha, quando passarem pelo fogo, não te queimarão. Por que ficar inquieto? Apertar, gritar, desabafar, dizer que é bonito, que é feio. Não, porque ele fica no lugar dele, não é? Porque ele fica na sua posição. Aleluia, estou aqui, Jesus. Nem corro, nem pare, mas vou continuar dizendo que Jesus ama você. Vou te dizer que Jesus é o mesmo. Eu vou dizer, conforme já foi dito, todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Então Jesus disse, aleluia, para nós, conforme nos diz a Bíblia, quando o fogo vier, aleluia, quando passarem pelo fogo, ele não vai, aleluia, te queimar. Glória seja dada ao Senhor. Nem chama arderá em ti. Jesus não é aquele que confirma o que Deus fez. Aqueles três moços, pego, amarrado, jogado no fogo dentro da fornalha, tranquilo. Quando alguém exigiu que ele pecasse, quando alguém disse a ele, você tem que submeter-se à minha ordem, aleluia, você tem que andar conforme aqui a música toca, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas os três moços disseram, não, eu só sei adorar o Deus, eu só sei me curvar adiante do Deus, eu só sei servir ao Deus do céu, aleluia. E você, ó reis, aleluia, ó rei Nabucodonosor, você pensa, aleluia, que o Deus a quem servimos, ele pode hoje. Olha, reis, o Deus a quem servimos, ele pode nos livrar da tua mão, como também pode nos livrar do fogo. Está no plano de Deus. E aqui Jesus confirma, quando passarem pelo fogo, não te queimarão. Aqueles três moços, aleluia, lançados na fornalha, aquecida mais 7 vezes, mas Deus estava presente. Deus está presente na igreja, seja quanto for, aleluia, mas Deus está presente para o abençoar.
seja uma dificuldade que for. Então ele diz, olha, aleluia, quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Aleluia, quando você passar, aleluia, pelo fogo, ele também não vai te queimar, e nem uma chama arderá sobre ti. É que Deus está dizendo para você, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Agora, para ser cuidado, zelado, contar com a presença de Deus, tem que fazer como disse Davi. Salmo 119, não sei se é o versículo 107. Olha aí para mim, por favor. Olha o versículo 7, diz aí, irmão. Salmo 119, para não citar errado. Quando Deus falou por intermédio de Davi, escondido. Veja aí, irmão. Veja se é, irmão César. É o 7 ou é o 7, não é o 117. Veja aí. Salmo 119. Glória a Deus. Parece que é 105 o versículo, viu? É 105, né? Vamos passar o versículo para não se terra, né? É. Então, Salmo 119, irmãos, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Consegue a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus, toma o conselho de Deus e marcha firme. E Deus vai te protegendo, vai te guardando, vai guardando a água, vem aí, o fogo vem aí, a dificuldade vem aí, e você vai continuar fazendo o quê? Cantando, louvando a Deus e agradecendo a Deus. Então, o coração do crente ele tem que estar cheio da palavra, escondido a tua palavra no meu coração. A vitória é essa, guardar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe toda a igreja que está presente. Então, meus amados, amanhã nós temos oração às 2h da tarde. Os irmãos estiverem disponíveis, nós estaremos aqui, se Deus o permitir, às 2h da tarde orando, tá certo? E os trabalhos continuam, tá certo? E na quarta-feira a oração, na quinta ensino da palavra de Deus, no sábado escola dominical. Assim a gente vai prosseguir, né? Eu digo a irmã sempre que eu sei que ela não pode vir. Eu sei que ela não pode vir. Agradecer a Deus nesta noite por esta oportunidade de estarmos aqui, tá certo? Então, meus amados, orem pelos irmãos que estão enfermos, para o Senhor curar e o Senhor repreender as enfermidades e continuar nos guardando. Maravilhoso Deus, Pai, queremos te agradecer, meu Senhor, nesta noite, por estarmos aqui na tua casa, mais uma vez juntos, reunidos, na tua casa, Pai, para te agradecer. Abençoa a tua igreja, teus servos que estão enfermos. Ó Pai, continua abençoando. Tu és o Deus, aleluia, que nos guarda. É o Deus poderoso que está presente. É o Deus que vai na frente, quebrando o seu olho e abrindo as portas. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor. Para os irmãos, está chovendo?